uma nova aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que o pecado nos afasta de Deus. Quando o homem pecou no Éden, o mesmo se distanciou do Criador. No entanto, Deus nunca desistiu de ter uma aliança com o homem e ter restaurada a comunhão com a sua criatura. Para tal, Deus primeiramente ordenou a construção de um tabernáculo, a fim de servir como uma morada sagrada, um lugar de encontro entre Deus e o seu povo. O propósito era difundir o céu com a terra novamente, pois até então o homem havia se distanciado de Deus pelo pecado no Éden. O tabernáculo, uma obra arquitetada por Deus e executada por homens, seria uma forma dele se relacionar novamente com o homem e estar no meio deles. Neste tabernáculo terrestre que Deus instruiu sua construção, estava disposto algumas divisões e mobílias que apontam para a sacralidade do local e para a figura de Cristo, que posteriormente seria o único elo de ligação entre Deus e o homem. O tabernáculo era um local de sacrifício a Deus, para expiação dos pecados. Era um lugar de adoração e um lugar da manifestação da glória de Deus. A composição do tabernáculo era formada por um pátio, que era um local também conhecido como átrio, que era a área externa do tabernáculo, localizada entre as 12 tribos de Israel, uma referência a que sua vontade era habitar no meio do seu povo. Deus estabeleceu estar no centro. Para entrar no pátio, havia somente uma porta. A associação que podemos fazer entre o tabernáculo e Jesus é que Cristo é o único caminho para a salvação do homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse ainda: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. No pátio estava o altar dos holocaustos, podendo ser frequentado pelo povo, a oferecer sacrifícios pela remissão de pecados, pois conforme a doutrina do Antigo Testamento, sem derramamento de sangue não há remissão. O lugar santo, que era uma das partes que compunha o tabernáculo, onde se encontrava o altar de incenso, no qual os sacerdotes faziam intercessões pelo povo de Deus, de frente para as cortinas que separavam do lugar santíssimo. Os sacerdotes podiam entrar para fazer o serviço sagrado. O povo tinha acesso ao pátio, mas não ao lugar santo. O povo estava limitado a trazer suas ofertas ao altar dos holocaustos, no pátio, mas não tinha acesso ao lugar santo. Este era um local de adoração e profunda reverência, mas também um lugar de serviço onde eram ministrados sacrifícios ao Senhor. Portanto, era o local adequado onde Deus restaurava a vida do pecador diante de sua presença, pois ali estava explícita a sua santidade. Contudo, a apresentação dos sacrifícios não era perfeita nem suficiente. Somente Cristo apresentou o sacrifício perfeito e suficiente, derramando seu próprio sangue, pagando com este preço os nossos pecados e nos remindo de todos eles. No lugar santo, poderíamos encontrar ainda alguns elementos, tais como o castiçal de ouro, uma peça de ouro que continha 7 lâmpadas e que trazia iluminação ao ambiente. Nos evangelhos, Jesus é apresentado como a luz do mundo. Agora quem traz a luz ao mundo em meio às trevas é somente Jesus. A mesa com pães da proposição. Ali eram colocados 12 pães, os quais eram feitos sem fermento para que os sacerdotes se alimentassem, para que estivessem nutridos para exercer o ofício na presença de Deus. Nós fomos constituídos sacerdócio real para exercer tarefas designadas por Deus a cada um de nós, uma vez que fomos chamados. Jesus é o pão da vida que nos alimenta e nos sustenta. O altar de incenso,
onde eram queimadas plantas aromáticas que exalavam um suave perfume. O incenso é correlacionado na Bíblia como uma figura da oração. Jesus agora intercede por nós, sendo o único mediador entre Deus e o homem. O primeiro véu, este demarcava o espaço entre o pátio e o lugar santo. E o segundo véu, já este demarcava o espaço entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Um lugar santíssimo, que era um local onde se encontrava apenas a Arca da Aliança com mobília, a qual significava a presença de Deus. Na Arca da Aliança estava contido o vaso de ouro com o maná, o qual simboliza a provisão de Deus ao seu povo por meio de Cristo Jesus, que disse: "Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome." A vara de Arão, que simboliza a ressurreição de Jesus, e da mesma forma simboliza o ministério e soberania de Cristo, que foi constituído sacerdócio eterno. Ele é o sumo sacerdote. As tábuas da lei, seus princípios norteavam o povo. Cristo é a luz que direciona o seu povo através da sua palavra. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e a vida. Este local, o lugar santíssimo, só poderia ser adentrado pelo sumo sacerdote uma vez por ano, para serviço sagrado por ele e pelo povo. Na antiga aliança, assim estava disposto o serviço sagrado, a fim de que o homem pudesse estar reconciliado por Deus. Sacrifícios de animais inocentes eram necessários para a expiação dos pecados dos homens, cobrindo assim o pecado e tornando o homem inocente também. Contudo, conforme a Bíblia nos mostra, o sistema sacrificial da antiga aliança não foi capaz de dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa, ou seja, o serviço sacerdotal era incompleto. Mas havia uma promessa que ecoava desde o jardim do Éden, em que Deus disse que o descendente da mulher seria ferido, mas ele feriria a cabeça da serpente, o diabo, alcançando vitória sobre o pecado e a morte. Jesus veio ao mundo e foi reconhecido por João Batista, que proclamou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Antigamente, havia uma divisão que demarcava o propósito sacro do tabernáculo, mas agora, em Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote, temos acesso direto à presença santa de Deus, pois no momento em que Jesus morreu por nós, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Cristo, através de um ministério sacrificial superior, adentrou o Santo dos Santos de uma vez por todas, não um tabernáculo terrestre, mas o céu, na presença de Deus, e através de seu sacrifício apresentado a Deus, nos remiu de todo o pecado, sendo capaz de purificar a nossa consciência. Agora, nós podemos nos achegar com ousadia e confiança diante de Deus, pois através do sangue de Jesus Cristo, fomos salvos, justificados e adotados como filhos de Deus. Pelo sangue do Cordeiro somos santificados. O tabernáculo de Moisés era material, terrestre, mas nós fomos constituídos igreja de Jesus Cristo, morada espiritual habitada por Deus, onde Ele se manifesta gloriosamente. Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus, no qual os cristãos são identificados como pedras vivas, edificadas umas sobre as outras. Isso quer dizer que a igreja é o edifício espiritual constituído para a morada de Deus. A partir da obra de Cristo, temos acesso às promessas de Deus. A expiação de nossos pecados não apenas salvou-nos, mas nos abriu a porta da comunhão com Deus.